Então, quando a gente pensa em legislação sobre armas de fogo no Brasil, a gente entra num labirinto, né? Com certeza. É um emaranhado de regras, siglas, critérios técnicos e no meio disso tudo aparece um documento que tenta ser o mapa definitivo, o Decreto 11.615. A questão é, esse mapa torna a jornada mais clara ou, sei lá, adiciona ainda mais curvas ao caminho? Essa é a pergunta de $1 milhão. E hoje, a nossa fonte é justamente esse mapa. A gente está falando do texto da lei, publicado em julho de 2023. Certo. Ele funciona como o manual de instruções para armas, munições e acessórios no país. Não é uma reportagem, não é opinião, é a regra do jogo mesmo. Entendi. E a nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Decifrar esse manual, ir além do juridiquês e entender a lógica por trás das principais mudanças. Perfeito. Então, para a gente entender o impacto real desse decreto, acho que o melhor caminho é seguir a jornada de quem interage com ele. Faz sentido. Vamos começar pela base, pelos conceitos que sustentam todo o resto. Tipo, a diferença entre posse e porte. E os sistemas de controle. Depois, a gente entra no coração da coisa. Como as armas são classificadas. Isso define quem pode ter o quê. Certo. A partir daí, a gente pode traçar o caminho de um cidadão comum que busca ter uma arma para defesa. E depois, mergulhar no universo dos CACs. Que é um mundo à parte. Exato, onde as regras mudam drasticamente. E por fim, a gente pode olhar aquelas regras nas entrelinhas, sabe? Os detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm implicações gigantes no dia a dia. Ótimo. É um bom trajeto, porque a gente constrói o raciocínio camada por camada. Então vamos lá. Começando pelo alicerce de tudo. O decreto gasta um bom tempo definindo termos. A distinção entre posse e porte sempre existiu, claro. Sim, sempre. Mas a impressão que dá é que este texto busca cravar uma separação ainda mais rígida entre os dois. Sem dúvida. E essa separação é a chave para entender toda a filosofia do regulamento. O artigo 2º define a posse como a autorização para manter a arma exclusivamente em casa. Ou no trabalho. Ou no local de trabalho, se a pessoa for a dona ou responsável legal. A palavra-chave aqui é exclusivamente. É uma autorização estática, amarrada ao endereço. Ou seja, a arma não pode sair daquele perímetro. Exato. O decreto reforça a ideia de que a arma é um objeto de defesa patrimonial, de um lugar fixo. E o porte, por outro lado, é o oposto disso. É a permissão para sair com a arma. Isso, e o texto faz questão de classificar o porte como excepcional. Não é um direito, é uma exceção à regra. Ah, isso é importante. E ele vem com a condição de ser velado, ou seja, a arma não pode estar à mostra. Essa ênfase no caráter excepcional do porte é um sinal bem claro da intenção de restringir a circulação de armas. Peraí, deixa eu ver se entendi a implicação. Ao reforçar que a posse é estática e o porte é excepcional, o decreto cria, dois universos. Exatamente. Um dentro de casa, com regras mais claras, e outro fora de casa, onde a regra geral é não estar armado. Qualquer permissão é uma exceção. Exatamente essa a lógica. E para controlar quem está em qual universo, existem 2 grandes sistemas de registro que o decreto organiza, lá no artigo 3º. O SINARME e o SIGMA. Isso. De um lado, o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, que é gerido pela Polícia Federal. É para lá que vão os registros do cidadão comum, dos policiais civis, guardas municipais. É o sistema civil, digamos assim. Perfeito. E do outro lado, o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é controlado pelo Exército. Que imagino seja para os militares. Sim, Forças Armadas, polícias e bombeiros militares. Mas, e aqui está o ponto crucial, também para os caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Ah, então os CACs ficam sob o guarda-chuva do Exército. Historicamente, sim. E eram 2 mundos que operavam de forma bem paralela. Um dos pontos mais relevantes do decreto, embora seja técnico, é a determinação de que esses 2 sistemas precisam se integrar. E compartilhar informações. Exato. O que, na prática, significa que a PF vai saber quais armas um CAC registrado no Exército possui e o contrário também. Em tese, sim.
A ideia é criar um cadastro nacional único, integrado. Isso busca resolver um problema histórico de falta de comunicação, sabe? Uhum. Onde uma pessoa podia ter um registro negado no Sinarme e tentar no Sigma, sem que um sistema soubesse do outro. Entendi. É uma tentativa de fechar brechas e ter uma visão completa do arsenal no país. Exato. Unificar o banco de dados. Faz sentido. Agora, vamos para a parte que talvez seja a mais polêmica e técnica. A classificação das armas. Como o governo decide que uma pistola pode e um fuzil não pode? Ah, sim. O decreto usa um critério bem específico para isso, medido em joules. Sim. E essa é a parte central da regulamentação. O decreto abandona critérios mais antigos e foca na energia cinética, que é basicamente uma medida da potência do disparo. Certo. Primeira categoria de uso permitido, no artigo 11, abrange as armas que qualquer cidadão que cumpra os requisitos pode, em tese, adquirir. E qual é o limite de potência? Para armas de porte, como pistolas, o teto é de 407 joules. Para armas longas de alma raiada, tipo carabinas, o teto é de 1.620 joules. Espera um pouco, 407 joules. É um número muito específico. Por que não 400 ou 500? Existe uma lógica por trás desse valor. É uma pergunta excelente. E não, esse número não é aleatório. Ah, não é? Ele corresponde, na prática, à energia de calibres historicamente conhecidos para a defesa, como o calibre 380 ACP. Entendi. Ao estabelecer esse corte, o decreto efetivamente reclassificou calibres que tinham se tornado de uso permitido antes, como o 9mm e o 40 SNW, que geralmente superam essa energia. Então eles voltaram a ser de uso restrito? Exato. A escolha do número é, na verdade, uma decisão política com uma roupagem técnica para definir quais calibres ficam acessíveis ao cidadão comum. Entendi. O número é um instrumento para uma decisão de política pública. E tudo que passa desses limites de 407 ou 1.620 joules cai na categoria de uso restrito. Isso. O artigo 12 define o uso restrito como tudo que excede esses limites e, além disso, qualquer arma automática, aquela que dispara sem parar com um só aperto no gatilho, também é de uso restrito. Independentemente da energia. Exato. O acesso a essas armas fica limitado a grupos específicos, como forças de segurança, e, como a gente vai ver, a certos níveis de atiradores. E por último, tem a categoria do uso proibido. O que entra aí que já não seja restrito? O artigo 14 trata disso. São itens considerados perigosos demais ou com alto potencial de uso criminoso. O exemplo clássico são as armas dissimuladas. Tipo uma caneta-pistola. Exatamente. Uma arma escondida numa bengala. Também entram munições especiais, como as incendiárias. E um ponto muito importante. O decreto proíbe a venda de réplicas e simulacros que possam ser confundidos com armas de verdade. Para evitar o uso em assaltos, por exemplo. A ideia é essa. Certo. Essa classificação é a espinha dorsal de tudo. Agora, vamos ver como isso se aplica na prática. Vamos seguir o caminho de uma pessoa comum, com mais de 25 anos, que decide que quer uma arma em casa. Para defesa pessoal. Isso. O que o decreto exige dela? Olha, o caminho, detalhado no artigo 15, é longo e cheio de etapas. Primeiro, os requisitos básicos. Comprovar ocupação lícita, residência fixa. E apresentar as certidões negativas da justiça. Isso, para atestar a idoneidade. Até aí parece burocracia padrão. Mas e a famosa efetiva necessidade? Isso sempre me pareceu o ponto mais subjetivo do processo. Como se comprova uma necessidade? E o decreto torna isso ainda mais explícito. Ele afirma que a necessidade não é presumida e deve ser justificada com fatos e circunstâncias concretas. O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso transfere o ônus da prova totalmente para o cidadão. Ele precisa construir um caso, talvez apresentar boletins de ocorrência ou provar que mora numa área rural isolada e de altíssimo risco. Nossa, isso não abre uma margem enorme para a discricionariedade de quem vai analisar o pedido? Exatamente. Essa é a crítica mais frequente a esse requisito. A decisão final acaba tendo um componente subjetivo do avaliador. Entendi.
E além dessa justificativa, a pessoa precisa passar por exames de capacidade técnica e aptidão psicológica com profissionais credenciados pela PF. E tem uma nova exigência também, né? A do cofre. Sim, isso é novo e bem significativo. O solicitante precisa assinar uma declaração de que tem um cofre ou um local seguro com tranca Para guardar a arma desmuniciada. Exato. Isso mostra uma preocupação do Estado não só com quem compra a arma, mas com o ambiente onde ela será guardada. O objetivo é claro, evitar que a arma caia em mãos erradas dentro da própria casa. É uma medida de responsabilização do proprietário. Perfeito. E se a pessoa pular todas essas barreiras, justificar a necessidade, passar nos testes, comprar o cofre, ela pode montar um arsenal em casa. De jeito nenhum. O decreto estabelece limites quantitativos bem rígidos. Para a defesa pessoal, o cidadão pode adquirir no máximo 2 armas de fogo de uso permitido. 2 armas. E munição. E pode comprar por ano até 50 munições por arma. 50. Por ano. Por ano. É um volume baixíssimo, suficiente para manter a arma carregada e talvez fazer um único treino muito básico no stand. A mensagem é clara. A arma é para uma emergência, não para prática constante. Exatamente. Ok, então o caminho para o cidadão comum é bem estreito. O que me leva a pensar no outro lado, o universo dos CACs. As regras para eles são as mesmas ou é um jogo totalmente diferente? É um jogo totalmente diferente. Se para o cidadão comum a lógica é a da restrição, para os CACs, especialmente para os atiradores, a lógica é a da comprovação de atividade. Como assim? O acesso a mais armas e a armas mais potentes é diretamente proporcional ao nível de engajamento do atleta com o esporte. Ah, e aí que entra aquele sistema de níveis que eu ouvi falar. Exato. Os artigos 35 e 36 criam uma escada de progressão. Tudo começa no nível 1. Para se manter nele, o atleta precisa comprovar 8 treinamentos ou competições por ano. Certo. E nesse nível, ele pode ter quantas armas? Até 4 armas de uso permitido. E o limite anual de munição é de 4.000 cartuchos. 4.000. Já é uma diferença brutal em comparação com os 50 para o cidadão comum. E para subir de nível? Para chegar ao nível 2, a régua sobe. São necessários 12 treinamentos e participação em 4 competições por ano. E aí o arsenal aumenta. Em troca, o arsenal pode chegar a 8 armas de uso permitido e a munição sobe para 10.000 cartuchos anuais. E o topo da pirâmide é o nível 3. Isso. O nível 3 é para atletas de alta performance. A exigência de 20 treinamentos e 6 competições por ano. É um compromisso sério. E qual a recompensa? O acesso a um acervo de até 16 armas. E aqui vem a grande mudança. Até 4 delas podem ser de uso restrito. Ah, então é só no nível 3 que o atirador pode ter uma 9mm, por exemplo. Exatamente. E o limite de munição salta para 20.000 cartuchos por ano. 20.000? Nossa, esse sistema de níveis parece uma tentativa de separar o verdadeiro atleta do entusiasta. A intenção é exatamente essa, criar uma barreira de entrada que exija comprovação contínua. É como se o governo dissesse, você quer ter acesso a uma arma de uso restrito, então prove que você é um atleta de competição. Entendi. E isso nos leva a uma dúvida muito comum. O CAC pode andar armado para se defender? O porte de trânsito é um porte de arma? Essa é talvez a maior fonte de confusão, e o artigo 33 do decreto tenta ser bem taxativo quanto a isso. O que o CAC tem é uma guia de tráfego. Que não é um porte. Não é um porte. Ela autoriza o transporte da arma desmuniciada e guardada entre a casa e o local de treino num trajeto pré-definido. Ou seja, não é uma permissão para carregar a arma pronta para uso no dia a dia. De forma alguma. É uma licença de transporte para uma finalidade específica. Confundir isso com porte de defesa pessoal é um erro de interpretação da norma. Entendido. O trajeto é da casa para o clube e do clube para casa. Ponto. Agora, além dessas grandes regras, quais são os detalhes, aquelas pequenas cláusulas que podem ter um grande impacto? Existem vários pontos. Um deles é a validade dos registros. O CRAF, que é o documento da arma, tem validades diferentes agora. Ah, é? Pelo artigo 24, para um CAC, o registro vale por 3 anos.
Para a posse de defesa do cidadão comum, vale 5 anos. E a renovação não é automática. Tem que refazer todo o processo? Basicamente, sim. Precisa comprovar novamente que preenche todos os requisitos, exames, certidões, tudo de novo. A posse da arma não é mais um direito adquirido para sempre, então? Exato, é uma condição que precisa ser revalidada. Outra regra de impacto, no artigo 38, é sobre os clubes de tiro. O decreto proíbe a instalação de novos clubes a menos de 1 quilômetro de distância de qualquer escola. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Isso deve impactar bastante a expansão dos clubes em áreas urbanas. Sem dúvida. E tem também aquela regra específica sobre eleições, né? Sim, o artigo 79A. Ele proíbe o transporte de armas por CACs e o funcionamento dos clubes no dia da eleição e nas 24 horas antes e depois. É uma medida bem clara para reduzir a tensão no período eleitoral. E para fechar, uma questão prática. Quem já tinha uma arma que era permitida, mas que com o decreto virou restrita. Por exemplo, uma pistola 9mm comprada legalmente para defesa. O artigo 79 trata disso. A pessoa que possuía legalmente essa arma pode mantê-la. O direito adquirido à propriedade foi respeitado. Ah, bom. Contudo, e este é um contudo muito importante, a finalidade original do registro precisa ser mantida. Se a arma era para defesa, continua sendo para defesa. Não pode ser usada para tiro desportivo e vice-versa. Entendi. O decreto congela o status da arma na mão do proprietário atual. Exatamente. Certo. Então, fazendo um balanço de tudo, nós começamos com as definições, posse versus porte. Vimos os sistemas, Sinarme e Sigma, e a tentativa de integrá-los. Mergulhamos nos critérios técnicos de Jaules que definem o que é permitido ou restrito, e contrastamos o caminho supercontrolado do cidadão comum com o caminho do atirador desportivo. No fundo, o que esse decreto faz é desenhar um sistema de controle muito mais granular. É uma ótima síntese. O decreto tenta estabelecer uma rastreabilidade e uma clareza de propósito para cada arma no país. Ele cria categorias, estabelece responsabilidades e, principalmente, implementa múltiplos pontos de verificação periódicos. Certo. A filosofia parece ser a de que a posse e o porte não são direitos estáticos, mas sim licenças condicionadas à contínua demonstração de que os requisitos estão sendo cumpridos. O que nos deixa com uma reflexão final. O decreto estabelece um framework legal denso, detalhado, quase milimétrico. A questão que fica é como a eficácia de uma regulamentação tão minuciosa se traduz na prática. Pois é. O sucesso de todas essas regras depende diretamente da capacidade de fiscalização do Estado, da real integração de sistemas que historicamente não se falavam e da aplicação uniforme disso num país como o Brasil. O texto diz o que deve ser feito, mas o grande desafio reside no como e, talvez mais importante, no quem vai garantir que esse mapa seja seguido à risca.